Agradeço à Igreja e especialmente ao Pastor Marcos pela oportunidade de poder estar aqui juntos partilhar a mensagem do Evangelho convosco. E também dizer que é sempre um privilégio e uma honra de poder, enfim, estar aqui e juntos podermos esmiuçar aquilo que são as verdades do Evangelho. E hoje vou estar a falar sobre fazer missões só as orientações do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que evangelizações e missões fazem parte dos grandes mandamentos que o Senhor Jesus Cristo legou à sua Igreja para propagar o seu Evangelho até a sua segunda vinda. Mas nós também sabemos que ao longo da história do cristianismo, homens de Deus, homens e mulheres, lançaram-se num esforço humano de tentar traçar teologias, doutrinas sobre o caminho mais correto e eficaz para, enfim, chegar a este propósito, que é ganhar muitas almas para o reino de Deus. Nós sabemos, apesar desse esforço, enfim, humano, tem havido também alguns desvios, algumas heresias, algumas, enfim, alguns acréscimos que não correspondem àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós também sabemos que evangelizações e missões não é preciso fazer grandes esforços, porque aquilo está tudo traçado na palavra de Deus. Há orientações que são dadas para, enfim, nós seguirmos e fazermos. E também nós sabemos que não somos nós que temos que julgar, pensar, é com as nossas atitudes que nós vamos ganhar as almas. As almas é o Espírito Santo que lhes convence, que lhes desperta, que lhes traz, enfim, para a salvação. Mas nós precisamos colaborar, cooperar, estar à disposição como agentes, como aqueles que também são convocados para isso. Mas nesta lógica toda, nestas verdades todas, o que vai determinar acima de tudo é o nosso compromisso com o próprio Evangelho. A nossa vida devotada, a nossa vida santificada, a nossa vida predisposta para servir. Isto é um ingrediente poderosíssimo para, enfim, chegarmos a mais vidas, ganhar mais almas e dar um testemunho mais coerente e vigoroso da mensagem do Evangelho. Feitas estas breves considerações, agora podemos atermos o nosso texto sagrado e procurar, enfim, descobrir as verdades que nos quer transmitir. Esta história aqui é uma história bastante conhecida pelos irmãos que já estão na igreja ou que passaram o processo da escola bíblica dominical, porque é uma história bastante conhecida. Mas a palavra de Deus podemos sempre aprender alguma novidade com ela, nas suas várias dimensões, nos seus vários ângulos. É justamente por isso também que, enfim, trouxe esse texto, mas para refletirmos nele mais numa perspectiva de fazer missões, mais numa perspectiva de evangelizar. Mas tudo isso, como nós vamos ver, só orientação do Senhor Jesus Cristo. Não aquilo que nós idealizamos, não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós teorizamos, não aquilo que nós formalizamos, não aquilo que nos dá na gana fazer. Não! Nós temos que fazer missões, mas sob uma condição que já está traçada na palavra de Deus. Isto é, só as orientações do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso diz logo aqui no texto sagrado, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco. Jesus ouvindo isto. O que é que Jesus terá ouvido? Jesus ouviu que Herodes estava com maus pensamentos sobre ele. Aliás, como nós podemos logo ver no início do próprio capítulo 14, de que o Herodes, o rei Herodes, que tinha matado João Batista, que tinha executado João Batista, ele não só se conformou com isso, como também começou a maquinar que João Batista tivesse sido ressuscitado e encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus, ouvindo isto e também com essa correlação que João Batista já tinha sido morto, o texto sagrado de Jesus retirou-se dali num barco. Ou seja, Jesus retirou da circunscrição territorial que estava sob a alçada de rei Herodes e foi para o deserto, para um sítio mais distante.
fugindo assim, enfim, de possíveis perseguições que poderia haver a seu respeito. Fugindo assim de confrontação que poderia surgir a seu respeito, uma vez que o seu tempo não tinha ainda chegado, uma vez que os sofrimentos mais atrozes que Jesus Cristo tinha que enfrentar na cruz ainda não tinha chegado. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo retirou-se, fugiu-se assim deste perigo. Mas nós sabemos que Jesus retirou-se e retirou também com os seus discípulos. Os seus discípulos acompanharam neste deslocamento. O autor sagrado diz que ele retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu ao pé desde as cidades. Ou seja, Jesus retirou-se. Jesus retirou possivelmente para um retiro, aliás, como nas outras expressões desta mesma história dos Evangelhos, que falava por um retiro com os seus discípulos, para descansar com os seus próprios discípulos. Mas nós vemos mesmo assim a multidão, o povo, seguia o Senhor Jesus Cristo. E perguntar-me, mas porquê que seguiam o Senhor Jesus Cristo? Seguiam porque queriam não só aprender com Ele, mas também de verem atendidas as suas dificuldades, os seus problemas, os seus desafios. E nós vemos aqui que era a grande multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo. E isto remete-nos aqui para uma importante verdade, de que Herodes tinha executado João Batista, julgando-se que ia condicionar o progresso da mensagem do Evangelho. Aliás, nós próprios vemos isso logo nos 2 capítulos anteriores, que Jesus, ao falar de João Batista, ele diz: desde os dias de João Batista, o reino de Deus tem sido atacado pelos violentos, e os violentos tentam tomá-lo de assalto. Mas nós vemos que essa tentativa de condicionar o reino de Deus, João Batista foi executado. Mas nós também sabemos que João Batista era um dos expoentes máximos do próprio cristianismo, do próprio reino de Deus, porque ele que estava a preparar o caminho para Jesus. Ou seja, nós vemos aqui uma derrota para o próprio reino de Deus e para o próprio Senhor Jesus Cristo, a execução de João Batista. Mas mesmo assim, o reino não tenha sido abafado, não foi controlado. Aliás, isto nos leva também a crer que todos aqueles que querem sabotar o reino de Deus, julgando que vão atacar os líderes, que vão atacar os servos de Deus para obstaculizar o reino de Deus, isso é engano. Aliás, há até uma máxima que se diz que o martírio, o sangue dos santos de Deus são as sementes de germinação para o próprio Evangelho. Ou seja, acaba por servir de despertamento, do despertar da consciência daqueles que também eram filhos de Deus, mas que estavam adormecidos para poderem ser mais vigorosos. Tal como eu disse logo de manhã, quando o Império Romano tentava executar os crentes, julgavam que poderiam condicionar o Evangelho, punham-os à exposição na praça pública, queimavam-lhe, praticavam horrores com eles para poder, enfim, condicionar os outros. Mesmo assim não conseguiam, porque palavras destes mesmos santos de Deus fazia eco tão poderosíssimo na vida dos outros que estavam até amedrontados de poderem sair mesmo para dar testemunho vigoroso. E eles acabaram por achar que o método não é correto. Isso basta nós irmos para a história do cristianismo, e mesmo quando nós vemos evangelhos, palavras de homens de Deus como na situação de grande aflição, de grandes adversidades, e pronunciaram-nos palavras que ficam gravadas nas nossas consciências, de mostrarmos também que nós temos que lutar até as últimas consequências em prol do Evangelho. Mas nós vemos aqui que João Batista, que a multidão admirava João Batista, que procurava João Batista. João Batista já não está de vida, e isto também possibilitou mais abertura ao próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. E esta mesma multidão não desfaleceu, continuava a procurar o reino de Deus, continuava a procurar ainda mais o Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual eles, sabendo que Jesus ia retirar, eles procuraram, seguiam ao pé das cidades. E Jesus, no versículo 14, diz: saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ele. Jesus viu a multidão. E esta visão aqui de ver não é só uma perspectiva humana de ver, é ver mais do que uma mera observação. Jesus via as suas dificuldades, os seus dissabores, as suas angústias, os seus problemas, as suas contradições, as suas contrariedades. Todos aqueles problemas que eles iam enfrentar, Jesus via estes problemas.
razão pela qual Jesus movia de íntima compaixão e lançava-se em poder ajudar essas mesmas pessoas. Razão pela qual curou os seus enfermos, ajudando nessas suas dificuldades, curou-os, aliviando as suas cargas. E isto também deve nos levar, deve nos despertar para a consciência de que nós, além de temos que estar à predisposição daqueles que precisam da nossa ajuda, como também nós temos que ajudar. Não é só reconhecer o problema e não fazer nada. Nós temos que reconhecer o problema e ao mesmo tempo ajudar. Mas outra verdade também que nós podemos ver aqui, que vem ainda nessa ideia de ajudar, Jesus tinha retirado com os seus discípulos para descansar. E o seu descanso foi atrapalhado pela multidão. E poderia, de forma egoísta, dizer, não, eu vou estar aqui com os meus discípulos, eu vou tentar, enfim, recarregar as baterias para, enfim, fazer mais obra. Não, mesmo assim, Jesus sacrificou o seu próprio, usando entre aspas, lazer, para poder estar à disposição dos crentes. E isto também deve nos levar a isso, sacrificar o nosso tempo, sacrificar o nosso conforto para estar à disposição daqueles que realmente precisam da nossa ajuda. Mesmo que tenhamos que não dormir, às vezes, como acontece, inclusive, mais notório dos pastores, às vezes que têm que acompanhar determinadas pessoas que estão com problemas no casamento, estão com problemas de saúde, ou que têm problemas de outras dimensões para estar, têm que estar inteiramente à disposição dessas pessoas. Sabemos que isso depois também vai desequilibrar um pouco a própria sua rotina familiar, etc, etc. Isto digo dos pastores, dos líderes da igreja, a direção da igreja, mas todos aqueles que são cristãos têm que estar à predisposição para ajudar o outro e apoiar o outro, porque também é uma forma de exercer o ministério, de exercer a palavra de Deus, de exercer a caridade cristã. Mas nós vemos aqui Jesus curou essa mesma multidão dos seus enfermos. E sendo chegado à tarde, no versículo 15, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, após Jesus, enfim, curar as enfermidades dessas pessoas, ajudar, essas pessoas sentiram o conforto de estar na presença de Jesus. Eles continuaram ali. Eles não abandonaram. Eles não viraram logo as costas e deixaram Jesus. Ficaram ali. Mas nesse ficar, claro que eles depois estavam a ter, enfim, padeceres, dificuldade, porque eles não, quando foram lá ter com Jesus, eles não foram preparados. Não contavam que iam ficar muito tempo, razão pela qual não tinham comida, não levavam nada. E esta é a razão pela qual os discípulos aproximaram do Senhor Jesus, que disse: manda, já que eles não querem ir pela sua própria iniciativa, ao menos que o Senhor diga: olha, vão para as redondezas, procurarem comida para comerem. E essa preocupação dos discípulos é uma preocupação santa, é uma preocupação de boa fé, é uma preocupação, enfim, que se espera de uma pessoa de bom senso, de uma pessoa que pensa nos outros. Nós sabemos que as nossas boas intenções, às vezes, não correspondem com aquilo que são os desígnios da palavra de Deus. Porque apesar desta preocupação que eles tiveram, mesmo assim, eles não são o dono da obra. Mas às vezes, há pessoas que julgam que, estando com Deus, que deveriam estar ao serviço de Deus, julgam eles é que têm que pôr a agenda ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo, ao próprio reino de Deus. Não somos nós e nem ninguém tem isso. Nós temos que estar a fazer missões, mas sob orientações do Senhor Jesus Cristo. Mesmo aquelas coisas que poderão nos parecer loucuras, que poderão nos parecer irracionais, poderão parecer tolice, nós temos sempre que esperar, porque é Deus que vai determinar as coisas. Compete-nos apenas estar à predisposição para quando nós somos chamados, para nós cooperarmos. Mas nós vemos aqui, humanamente, podemos desculpar essa preocupação, porque até não foi de má fé, foi de boa fé, a dizer para Jesus de deixar essa multidão para, enfim, eles procurarem tratar da sua vida. Mas nós vemos aqui Jesus no versículo 16, porém, ele lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes boas de comer, dai-lhes boas de comer. E poderão perguntar: mas como é que nós vamos dar de comer se nós não temos praticamente nada? E mesmo que tenhamos, para nós, isso não dá para essa tanta gente. Nós sabemos que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O que, segundo os teólogos, falava que aproximadamente pode ser umas pessoas de 10 ou 15 mil pessoas. Como é que podem dar essas pessoas de comer?
Mas mesmo assim, eles disseram, depois dessa resposta, disseram, nós só temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Só 5 pães e 2 peixes, o que é que isso dá? Ou seja, implicitamente, se for ver o raciocínio dessa gente, como que não podemos fazer essa solicitação que o Senhor está-nos a pedir fazer, e muito menos isso é inviável, humanamente falando. Mas nós vemos que Jesus lhe disse, trazei-nos aqui. E eles corresponderam com este mesmo pedido. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Nós vemos aqui que Jesus começou a atuar. Como eu estava a dizer, nós temos que estar sob orientações de Jesus para fazer missões. Nós não somos o dono da obra, nem somos nós que determinamos as coisas. E nem somos nós que fazemos prodígios ou sinais, que convertemos as pessoas ou que fazemos alguma coisa por ela. Não. Nós simplesmente somos instrumentos que Deus usa. Até Deus podia nem sequer nos usar. Porque aqueles que negligenciam, que não querem estar à disposição de Deus, não é por causa disso que o reino não para. Deus próprio vai usar outros meios, ferramentas, de forma unilateral de fazer o seu ministério. Mas nós vemos aqui que Jesus deu ordem. Trazemos aqui estes peixes. 5 pães e 2 peixes. É uma coisa insignificante. Mas a outra questão que eu queria que nós pensássemos é que nós não sabemos quem é a pessoa que tinha levado esses 5 pães e 2 peixes. Possivelmente terá levado por precaução. Nós sabemos que há pessoas que são precavidas. Alguns pontos não são, mas há pessoas que estão sempre precavidas, que vão sempre, mesmo até que aquelas coisas que não ocorrem, estão sempre precavidas, conseguem sempre, enfim, tentar não serem apanhados surpreendidos. Alguém levou esse comida para comer, para essa pessoa. Mas mesmo assim nós vemos que uma coisa pouca para aquela tanta gente, aquela pessoa poderia ser egoísta, dizer, não, eu não vou disponibilizar isto é para mim e vai ficar só comigo. Se calhar no máximo posso partilhar com uma pessoa mais próxima de mim, mais nada. Isso é perspectiva do mundo, as pessoas como pensam. Ou pode dizer, mas isso é muita gente, mesmo que eu quisesse ajudar, não dá, não serve para nada. Podia fazer isso e não partilhar aquilo que tem. Mas nós vemos, apesar de ser pouco, essa pessoa, nós não sabemos quem, nem o nome da pessoa, isto também é um pormenor irrelevante, mas a verdade é que essa pessoa que levou este farnel para o seu próprio, enfim, para a sua própria alimentação, ou se calhar até de uma forma mais abrangente, podemos dizer, pelo seu círculo de família, ou círculo de amigos, mas mesmo assim disponibilizou para estar ao serviço do próprio Senhor Jesus Cristo, para o serviço do reino. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, enfim, começou a operar e fez o milagre da multiplicação e deu orientações aos discípulos para os discípulos darem de comer aquelas pessoas. E isso leva-nos também para uma outra grande verdade. Todos aqui que estão aqui presentes e todos aqueles que são filhos de Deus podem sempre contribuir no reino de Deus. Ninguém pode inventar desculpas de que não tem nada para contribuir. Às vezes há pessoas que acham que são insignificantes, que não têm capacidade, que não têm conhecimento, que não estudaram teologia, que não nasceram num lar cristão, ou que não têm família, por exemplo, um pastor na família, ou alguém, um guião, não sei o quê, e acham que são incapazes, que não podem fazer nada. Há outras pessoas que podem fazer. Não. Todos são chamados a fazer. E há outros até que têm, mas numa perspectiva individualista e egoísta, não partilham. Dizem, não, isto é só para mim, para a minha família, acabou-se. Os outros não. Cada um que desenrasque-se. Essa também não é uma postura correta. Nós sabemos tanto aqueles que têm pouco, têm que pôr ao serviço do reino, como aqueles também que têm muitos, têm que pôr ao serviço do reino, porque cada um tem aquilo que, enfim, pode contribuir. Mas nós sabemos também que quando as pessoas contribuem de bom coração, nunca ficarão decepcionados, porque Deus vai abençoá-los em todas as dimensões. Todos aqueles que gastam o seu tempo para o serviço de Deus, que põem os seus talentos e dons ao serviço de Deus, que põem o seu dinheiro no serviço de Deus, essas pessoas em circunstâncias nenhumas vão estar decepcionados. Antes, pelo contrário, eles vão ver aquilo multiplicar, não só para eles, como também por aqueles que lhes são próximos e por aí fora, etc, etc.
Mas, em primeiro lugar, é preciso um ato de fé. E este ato de fé remete-nos para a abnegação. A abnegação, o altruísmo, para, enfim, poder ver essas proezas de Deus, esses milagres de Deus nas nossas vidas. Há muitos crentes, muitas pessoas que perdem bênçãos porque, enfim, não são egoístas, são individualistas, não querem partilhar nada, não querem servir, acham que não têm tempo, têm que zelar pelos seus interesses. Às vezes nós ouvimos, não tenho tempo. Agora, quando uma pessoa não tem tempo para Deus, como é que essa pessoa pode esperar também que Deus, quando ele precisa, que Deus lhe ajude? Agora, falando humanamente, vamos pensar. Se uma pessoa, às vezes nós vemos uma pessoa e diz, não tenho tempo, porque a pessoa está a tratar do seu próprio negócio, da sua própria vida. Cuidar do seu trabalho, tem que trabalhar para o seu trabalho, para o seu lazer, para a sua vida, a sua família, mas para o reino de Deus ninguém quer. E nós vemos isso na igreja. As pessoas acham que não podem servir ou que não podem se entregar em detrimento de outras coisas, por razões familiares, tem que dar atenção aos filhos, à mulher, ao marido, ou tem que não sei o quê. Então, o reino de Deus. Mas nós sabemos todos aqueles, por mais, mesmo seja como já disse, dons, talentos, até recursos naturais. Neste caso, a pessoa não precisa ser rico para contribuir. Nós temos o exemplo da viúva, que foi reconhecida. E aqui também nós vemos aqui de pessoa que tirou 5 pães, abdicou desses 5 pães e 2 peixes, que deu para alimentar muita gente, mas ele meteu para o reino de Deus. E Jesus fez aqui a obra que os discípulos vão, enfim, acompanhar. Mas nós vemos aqui que Jesus abençoou, deu graças primeiro e partiu os pães, deu aos discípulos, a multidão. Os discípulos estavam só aqui como um instrumento. E esse instrumento, Deus que fez tudo, mas deu-lhe o prazer, deu-lhe o gozo de poderem fazer parte neste milagre. Aliás, é o que acontece. Nós, quando estamos a serviço de Deus, nós estamos a fazer favor a Deus, antes pelo contrário, é um privilégio que nós estamos a ter de podermos fazer parte ao serviço do próprio reino de Deus. Por isso é um privilégio mais para nós é que somos honrados, não ao contrário, como às vezes se diz e pensamos. Não, nós é que somos honrados, porque esse milagre que estava a acontecer, claro que maravilhava toda a multidão. Mas também, além de a multidão ficavam espantados, viam também os próprios discípulos como é que estavam a trabalhar para aquilo, enfim, chegar a todos eles. Mas nós vemos que não é só isso. Eles comeram todos e saciaram e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Ou seja, comeram até ficaram saciados. Até sobrar. Nada eles comeram e sobrou ainda. E isto também nos leva a crer que todos aqueles que põem os seus recursos ou que estão com Deus vão ser atendidas as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas. Mas contando que, em primeiro lugar, essas pessoas tenham fé e estejam ao serviço do próprio Senhor Jesus Cristo. E também nós sabemos todos aqueles que estão com Deus, eles são atendidas as suas solicitações, as suas faltas. Pode às vezes demorar, porque como nós vemos, a multidão logo não chegou e comeu. Certamente ficaram com fome, tiveram privação momentânea. Mas nós vemos o que conta o final da história, que eles ficaram saciados. Comeram, como se diz, do bem e do melhor, e ficaram ainda saciados. E sobrou quase 12 cestos ainda cheios. Como eu disse de manhã, alguém me tinha questionado por que razão terá sobrado isto. Esses 12 cestos cheios. Por que terá sobrado essa comida? Essa é a primeira questão que a pessoa me questionou. E a segunda questão é que por que sobrou tão pouco? 12 cestos. Por quê? Uma vez que Jesus alimentou 10.000 ou 15.000 pessoas, até podemos dizer mais, poderia sobrar muita coisa. Mas sobrou só 12 cestos. A pessoa questionava o porquê disto. E eu tive que responder. Eu disse, olha, sobrar, que tinha que sobrar, porque todos aqueles que estão com Jesus, eles ficarão saciados em todas as dimensões. Quer seja numa perspectiva, mais acima de tudo na perspectiva espiritual. Eles são alimentados para ficar saciados, para não ter mais. Já nós vemos isso nas promessas mesmo no Salmo, sobretudo o Salmo 23. Quer dizer, Deus preenche-nos completamente, que já não precisamos de mais nada. Mas a segunda questão é que, realmente, o que sobrou os 12 cestos é pouco comparativamente com
o milagre que Jesus operou. Mas isto também nos leva, segundo aquilo que eu disse à pessoa, de que cada dia nós temos que preocupar de tratar cada dia o seu dia. Aliás, como notas passadas, basta cada dia as suas dificuldades. E na oração do Pai Nosso, aquilo que nós somos ensinados, o pão nosso de cada dia, não diz o pão nosso, o pão da manhã, o pão de coisa, não. O pão nosso de cada dia. Isto também remete-nos para a própria ideia de nós temos que continuar dependentes de Deus. Porque quando a pessoa tem sobra a mais, e tem, às vezes, pode correr o risco de achar que é autossuficiente, que já não precisa de Deus. Eu já tenho os meus celeiros cheios, já tenho comida até para aqui de 15 anos, para que é que eu preciso de Deus? Não preciso, eu estou bem, eu sou rico, não preciso de nada. Às vezes pode levar, enfim, a desviar. E outra questão que poderá ser é que isto leva-nos a continuar dependente e continuar a ver operar maravilhas de Deus nas nossas vidas. Só pode ser essa explicação. Mas a outra explicação é que os 12 representam o quê? 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. E esse 12 discípulos, em última instância, remete-nos para todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo que estão representados nesses 12 discípulos. E todos nós, filhos de Deus, somos convocados com um cesto para alimentar as almas, para alimentar o mundo, para alimentar aqueles que precisam de salvação, para alimentar aqueles que são desnutridos, para alimentar aqueles que estão desesperançados, que estão com problemas, com dificuldades, que não têm fé, não têm esperança, não têm nada. Nós somos chamados para alimentar. Isso pode ter também esse significado da própria igreja, o serviço da igreja no mundo, para sarar as enfermidades, para ajudar a orientar e para alimentar e para ganhar as almas. Mas a verdade, eu disse à pessoa, não preocupa tanto com questão de número. O essencial aqui é que ficaram saciados e ao mesmo tempo que sobrou. Agora, suponhamos, a pessoa para levantar essa questão, imagina se não tivesse sobrado. Também podia dizer que aquele milagre não foi assim tão vigoroso. Mas a verdade é que sobrou. Sobrou com 12. E estes 12 eu tentei explicar isso. E nós vemos que depois, e os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Para terminar, e mostrar que eles comeram. E sobrou ainda esses 12 cestos. Nós não sabemos, como eu disse, para quem depois desses 12 cestos, esses sobras, ficou. Mas podemos partir. Quem tinha dado aqueles 5 pães e 2 peixes, certamente ele deve receber aquilo que tinha dado ainda para levar. Ele não perdeu nada. E possivelmente, quem sabe, até pode levar todos esses restos. Nós não sabemos. Estou aqui agora meramente numa especulação. Mas a verdade é que ele, o pouco que colocou, não só serviu para abençoar, como também para abençoar a multidão. Mas ele colocou-se ao serviço do reino de Deus. Como também os próprios discípulos colocaram à disposição do serviço de Deus. E isto é o desafio que eu quero lançar aqui. Que nós temos que fazer missões. Nós temos que preocupar com missões. Mas acima de tudo, nós temos que estar sob orientações de Deus. Nós temos que estar próximos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos próximos de Jesus Cristo, nós também estamos sob a orientação de Jesus Cristo. E quando estamos sob a orientação de Jesus Cristo, nós cultivamos a vida santificada. E quando cultivamos a vida santificada, isso habilita-nos a podermos ser mais eficazes na mensagem que transmitimos ao mundo. Sabemos que, infelizmente, por razões das nossas limitações, às vezes ficamos aquém destes desígnios, por causa que aquilo que eu já provoquei, o comodismo que nós temos, porque pensamos mais em nós, de acharmos que somos insignificantes, de não queremos disponibilizar para servir. Mas o desafio aqui é que todos nós temos que servir. Todos nós temos algo a dar. Quer seja aqueles que são, todos têm dons e têm talentos. E também têm recursos que podem, enfim, aplicar para o reino de Deus. Mas quando aplicarem, vão ver multiplicar isso nas suas vidas, nas suas famílias e naqueles que rodeiam, tal como nós vemos. Mas para isso, precisamos ter fé, precisamos entregar para ver esse agir de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude.